Atmosfera tremenda, né? O Espírito Santo está aqui, amém? Você pode sentir? Aleluia. Aleluia. Você já sentou, vai ficar de pé. Foi só para fazer um exercício. Diga para o seu irmão que está ao seu lado. Diz assim para ele. Olha para ele aí. Senão você vai ficar olhar para a nuca. Faz o parzinho de dois aí. O que você fez até agora foi adorar o Senhor. Você preparou, ajudou na atmosfera. O Espírito Santo está aqui. Não te detenhas. Não fique preso nas estruturas antigas. Porque o que Deus tem para você é algo novo. Algo novo. Mas não é tão novo. Porque o Espírito que está dentro de você clama por esse agir. Receba. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Espírito. Queridos, não se deixe levar por nada. Não se deixe levar por nada. Não, se você quiser urinar, segura a urina aí. Quiser beber água, segura aí. Quiser tomar café, você vai segurar. Porque tem algo tremendo que Deus tem para nós. Algo tremendo, algo tremendo. Eu farei de tudo para me segurar naquela cadeira, porque eu creio, minha carne está pulando do que o Espírito Santo tem aqui. Deus tem algo tremendo. Deus vai fazer algo tremendo. Deus tem algo tremendo para você. Mas é daquilo, irmão, que você já tem orado, que você já tem pedido. Eu estava ali, o Espírito Santo está falando assim, é algo que já está pedindo. É Ele que faz. É Ele que faz. Ela preparou algumas coisas, mas algumas coisas que ela preparou, ela não vai fazer do que ela preparou. Porque é o Espírito Santo que vai fazer. Então levanta as tuas mãos para cá. Fala assim comigo. Senhor Jesus, eu dou liberdade ao Espírito Santo em falar comigo através da tua filha. O Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe, enquanto fui gerado até o dia de hoje. O Senhor conhece os meus clamores. O Senhor sabe do avivamento que eu clamo na minha vida, a intimidade que eu quero ter com o amado Espírito Santo. O Senhor sabe das minhas limitações, mas eu sei que o Senhor é vivo, que o Senhor está pronto para derramar em toda a carne o teu Espírito. E eu quero ser revestido pelo teu poder. Usa a tua filha. Espírito Santo, eu estou mais fácil hoje do que antes. Obrigado por aquilo que eu já recebi, em nome de Jesus. Paz do Senhor, querido. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas,
partir do versículo 26. Bendito seja o Senhor e bendito seja a sua palavra. Palavras do eterno Deus. A partir do versículo 26 nós vamos ler. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande. Você pode repetir essa palavra? Este será grande. E será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Diga de novo isso. E o seu reino não terá fim. Ai, pode ficar melhor. Não, eu não digo mais alto ou mais baixo, eu digo melhor. E o seu reino não terá fim. Você me convence disso? Então vamos dizer de novo. E o seu reino não terá fim. Glória a Deus. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, se eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele é grande, né? Ele é maravilhoso. Você pode se assentar, mas assente-se com essa certeza no seu coração, porque Hu Gadol, Gadol Adonai, Gadol Eloi, Shiro Ki Gadol Eloi, Kol Echad Ireh Gadol Eloi. Você sabe cantar esse louvor? Gadol Eloi, Shiro Ki Gadol Eloi, Kol Echad Ireh Gadol Eloi. Shem al kol Shem, Otayu lehalel, Libi yashir ki gadol Elohai, Gadol Elohai, Shiru ki gadol Elohai, Kol Echad Ireh Gadol Elohai.
Gadol Elohai Kol Echad Yireh Gadol Elohai. Antes de vir para este lugar, perguntei ao Senhor que palavra Ele tinha para a igreja dele, que nós somos dele, a palavra é dele, a mensagem é dele, a honra é dele, a glória é dele, e os frutos são dele. A Ele louvou. Que palavra estava no coração dele para o povo deste lugar, o povo que se reunisse neste lugar. E o Senhor me alertou. A palavra veio como um alerta, como uma mensagem exortativa. E o Senhor falou ao meu coração: 6 voltas e meia não derrubam muralha. Eu vou repetir: 6 voltas e meia não derrubam muralha. Não saia daquele lugar sem que se completem as 7 voltas. Então peço ajuda aos irmãos, porque eu sou mãe e avó, eu quero voltar para casa. Mas como tenho compromisso com Deus, não saio daqui enquanto as 7 voltas não forem completadas. Eu nem sei como é que está morar em Marília, viver em Marília. Então, por favor, irmãos, eu quero voltar para Niterói. Vamos juntos completar essas voltas. Lembram que ontem, os que estavam aqui ontem, creio que muitos estavam, quando mencionei que Josué tocou o toque do chofar, que é a mensagem de esperança. Porque o toque do chofar, aquele chifre de carneiro que representa o poder de Deus, tem 4 tipos de toques. O toque 1, os músicos aí vão entender bem, é um toque curto, de uma nota única. É um toque rápido, que não pode ter oscilações. É um toque que tem que ser inteiro e rápido, sem incertezas, sem dissonâncias. Esse toque é o toque da guerra e da festa. Dentro de um arraial grande, com muitas tendas, quando se ouvia aquele toque curto, preciso, forte, sem vacilações, já se sabia, estamos em guerra ou estamos em festa. E como é que se sabia a diferença? Não se sabia. Todo soldado de Cristo está preparado, tanto para a festa quanto para a guerra. Até porque tem guerra que começa com festa, o Senhor já dá a vitória. Tem outras que começam com guerra e daqui a pouco você está celebrando. Tem batalha em que você nem precisa guerrear, basta glorificar o Senhor, Ele peleja por nós. Então esse toque, e você lembra quando a palavra diz: se a trombeta der sonido incerto, como é que o povo vai se preparar para a batalha? Por causa desse toque que não podia ter vacilação, incerteza. Havia um outro toque, que era o toque do quebrantamento. Era um toque todo dissonante. Era um toque cheio de altos e baixos, curtos e longos, e pausas, com ruídos. Esse toque era uma forma do Senhor dizer: eu ouço um ruído de pecado no acampamento. Então era um toque que chamava ao arrependimento, ao conserto. Lembro que fui falar numa igreja e o Senhor me deu uma mensagem de conserto tão forte, tão dura. O Senhor traz uma confirmação. E quando cheguei lá, os irmãos: irmã Sara,
Nós, sabendo que a irmã é judia, preparamos um som de chofar para tocar antes da irmã pregar. Imaginem o toque. Quando começou, misericórdia, aquela trombeta dissonante. Senhor, está confirmada, tua voz já falou, deixa agora eu ser instrumento teu. Havia um terceiro toque, que era o toque da caminhada, que na verdade não era um toque só, era um conjunto de 9 toques. Quando aquele conjunto de 9 toques soava, o povo já sabia, hora de levantar acampamento, hora de caminhar. Coisa boa, olha a misericórdia de Deus, que dava 9 toques. Aí que o sujeito estivesse lá ocupado com alguma coisa, ele ainda tinha um tempinho ali, né? De se preparar, de arrumar para poder caminhar. 9 toques. E o quarto toque é o toque que todo mundo acha mais lindo quando ouve nas gravações de músicas israelitas. É um toque de chofar longo, comprido, suave, bonito, que vai crescendo. É o toque da esperança. Eu sempre imaginei que ao Josué circundar a cidade, no 7º dia, ele fosse dar um toque de guerra. Mas o Senhor disse para que os levitas e sacerdotes tocassem longamente o chofar. Eles tocaram com esperança, porque o derrubar das muralhas estava vinculado à postura deles, mas o agir seria de Deus. Um povo obediente e a ação do poderoso Deus. Um povo rendido, como já cantamos aqui, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, e o agir de Deus. Isso faz cair muralhas. E é muito lindo que quando Josué penetra na terra prometida, ele vai atacar primeiramente Jericó. E olha, eu já vi cada explicação para isso. Porque era a cidade central. Porque era a cidade mais forte. Porque era estrategicamente importante para depois ele partir para outras conquistas. Não, havia outras cidades ali de estratégia muito importante. A questão de Jericó não foi estratégia militar, foi estratégia espiritual. Por quê? Jericó é Ierarra ou Iarea, também chamada Levaná, lua. Jericó era a sede, a estrutura mais resistente e forte do culto lunar em toda a região dos filhos de Canaã. Ali era o centro das invocações, ali era o centro do culto abominável, ali era a estrutura de resistência para os adoradores dos ídolos lunares. Uma estrutura tão antiga quanto a adoração solar. Hoje nós vemos muito claramente, sem citar nomes, os ícones do culto solar e os ícones do culto lunar, com outros nomes, com outras narrativas, com outra literatura, mas você pode ver na cúpula dos seus templos o crescente lunar. E não pensem que o culto solar e o culto lunar são inimigos. E eu não estou falando do sol, criação de Deus. Eu não estou falando da lua, criação de Deus. Eu estou falando de idolatria, de resistência, de muralhas espirituais. Josué sabia que se não atacasse o coração da idolatria na terra, se não começasse por ali, ele não ia chegar a lugar nenhum. Quem vê o circular de Jericó pensa que Deus estava
usar uma expressão que se usava na infância, comer o mingau quente pelas bordas. Ele estava atingindo o calor, o coração, o cerne da religiosidade. Coisa boa, né? Há coisas com as quais não se pode brincar. E no mundo espiritual, em determinadas situações, nós temos de ser um pouco deseducados. Os irmãos compreendem, né? Os irmãos podem compreender. Mas se eu estou tentando tirar alguém da beira do abismo, talvez eu não possa chegar junto a essa pessoa. Escuta, qual é o seu nome? Por que você está tão na beirinha? Você está vendo que você já está escorregando? Qual o motivo? Não dá para fazer terapia ali naquele momento, né? Eu tenho de chegar e da maneira mais adequada procurar arrancar. Não é mesmo? Por isso, os irmãos vão me permitir um pequeno parêntese. Às vezes a gente não quer ferir, mas na guerra tem de ferir para que haja cura. Amém, queridos? Estão entendendo com todo cuidado, mas em uma situação de batalha espiritual, certo? Então eu preciso falar com o sujeito. Vocês me deixam falar com ele só um instantinho? Tá bom? Às vezes dá licença, estou conversando aqui, mas tenho de conversar, né? Eu tenho de falar com o sujeito. Causa, em nome de Jesus, você está repreendido. No nome do Deus vivo eu declaro: não existe paz para o caos. Teu nome não está nas escrituras sagradas. Teu nome pode estar em seminários e em livros teológicos, mas o teu nome não está na palavra santa e bendita de Deus. Não houve um caos. Não há um caos. E não haverá paz para o caos, mas haverá confusão no arraial do inimigo e a derrota do caos. Bata em retirada, porque nessa tenda você não tem lugar. Amém, em nome de Jesus. Primeira aula de teologia do Antigo Testamento. Eu peço aos alunos: encontrem na Bíblia a palavra caos, que não existe. Não existe. Caos é o nome de um deus grego, é terrível. Você pode procurar na internet, tem tanta coisa aí, né? Mas o pessoal inventou uma teologia entre o primeiro e o segundo versículo, esquecendo que o Pentateuco, além de ter Alpinel, ele é escrito sem divisão de versículos, sem nada, tudo emendadinho, nem divisão de palavra tem no texto primeiro. Depois foi feito para facilitar. Mas a terra era sem forma e vazia. Sem forma. O Senhor viu a minha substância, a sua substância ainda sem forma. Sem forma no hebraico é pronto para ganhar forma. E vazio, vazio no hebraico simboliza pronto para ser cheio. Isso não é caótico. Isso não é caótico. Ok, queridos? Ninguém ficou zangado? Se você ficou, o Senhor mesmo derrame o bálsamo sobre você, porque eu tenho de prosseguir. Vamos lá. Maria recebe uma visita especial. O anjo Gabriel, o mensageiro, e ele entrega àquela moça uma mensagem tremenda, que ela vai dar à luz um filho. E nessa passagem nós encontramos aqui a presença de um nome muito específico de Deus, El Elyon, o Deus Altíssimo, Hagavoa, o mais alto. E esse nome não está aqui por acaso. Não está. Poderia ser outro nome. Afinal, Maria ainda não tinha tido um relacionamento sexual. Ela não tinha sido conhecida por um varão. Apesar de dizer aqui, eu não conheço o varão, na verdade a mulher não conhece, ela se dá a conhecer.
Ela não se deu a conhecer, não havia se dado a conhecer por um varão. Por quê? Porque conhecia no hebraico, o verbo yadá é penetrar. Lembra aquela árvore lá do jardim? A árvore do conhecimento do bem e do mal? Literalmente, a árvore da penetração do bem e do mal. Por isso o varão conhece, ok? A sua mulher. A mulher é conhecida pelo varão. Estamos concordes com isso? A biologia não mudou, não é mesmo? Assim também, conhecer a Deus é penetrar nas revelações do Senhor. Pedir ao Senhor que conheça. Ele já conhece o seu coração, que Ele mesmo formou. Ele já penetrou, Ele entreteceu no ventre das nossas mães. Esse verbo entretecer no hebraico é semelhante ao de fazer tricô ou crochê. Você foi tricotado, o Senhor mesmo te tricotou. Ele sabe cada ponto, Ele sabe cada curva, Ele sabe a sua estrutura, Ele sabe a sua essência. E quando eu vejo uma cadeiazinha de DNA, eu digo, oh, mas que tricô bonitinho, Jesus, o Senhor é detalhista. Olha os pontos, feito por Deus. Então, queridos, ela ainda não havia sido conhecida, mas o Espírito de Deus iria conhecê-la, penetrá-la e gerar algo da parte de Deus, o Filho do Altíssimo. Por que Altíssimo? Quando a gente pensa em Deus Altíssimo, a gente pensa, estamos falando de poder, que Ele é o mais alto. Não é só isso, é isso, mas é outra coisa. O sentido de El Elyon é o sentido de um tribunal superior. Não existem instâncias diferentes para tribunais? Quando na Bíblia se cita El Elyon, está se falando que estamos diante de um tribunal acima dos tribunais. Eu não estou falando do tribunal local, não estou falando do tribunal regional, eu não estou falando do Supremo Tribunal Federal, eu não estou falando das cortes internacionais, eu não estou falando das cúpulas, não estou falando das cimeiras, não, eu estou falando de um tribunal ainda mais alto, que pressupõe o seguinte: quando se chega a esse tribunal, uma vez apresentada a causa a esse tribunal, não cabe mais recurso. Não cabe mais. É a última das últimas instâncias, com um adendo: uma vez que o tribunal profira a palavra do Deus Altíssimo, a pessoa está não apenas ordenada, mas imediatamente capacitada a cumprir aquilo que se ordenou. Ele é um tribunal habilitador, capacitador. Melquisedeque abençoou Abraão em nome de quem? Do Deus Altíssimo. Então não tinha mais a justificativa de Abraão ser idoso, de Sara ser idosa ou ser estéril. Não tem mais justificativa, Abraão. Uma vez que o Deus Altíssimo tenha abençoado, você está imediatamente capacitado e ordenado à execução da tarefa, sem que qualquer impedimento possa ser forte o bastante para detê-lo. A não ser que você recuse, a não ser que a sua resposta seja diferente da de Maria, que ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Deus Altíssimo. Vejam que nós estamos falando aqui do Deus que cura, né? Jeová Rafá. Nós não estamos falando de Deus da justiça, nós estamos falando da mais elevada instância. Diante de outros nomes de Deus, às vezes a Bíblia até nos chama a arrazoar. Vinde, arrazoemos. Pode contar que nessa passagem não é o nome de El Elyon que está sendo citado. Diante de El Elyon
Não arrazoe. Não fale nada. Diga só: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Uma vez que Deus Altíssimo falou, Maria, pouco importa se você foi conhecida ou não foi conhecida por varão, você vai engravidar, você vai ter um filho. E a resposta dela não é de dúvida, irmão. Não é de falta de fé. Ela apenas gostaria de saber a metodologia. Você já quis saber a metodologia? Eu já quis saber a metodologia algumas vezes. Como se dará isso? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Mas o interessante é que a Bíblia já começa quebrando para nós essa coisa do como é que vai ser. Não é? Que Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, mas o verbo é bará, um verbo que tem 3 letras hebraicas: Aleph, de Abba, pai; Bet, de Ben, filho; e Resh, de Ruach, espírito. E o verbo bará, que é criar, só pode ser conjugado pelo sujeito Elohim. Ninguém pode parar, só Elohim. Por quê? Por que esse verbo requer um sujeito específico? Porque bará significa criar. Tenha você matéria-prima ou não tem. Aquele que conjuga o verbo bará não precisa explicar o que está fazendo. Não tem de prestar conta do tempo que leva. Não tem de explicar o método que vai usar. Não tem de prestar conta do propósito. Só Elohim bará. Esse verbo é usado para a criação dos céus e da terra. Ele é usado para a criação dos novos céus e nova terra. E Davi espertamente usa esse verbo também. Sabe quando? Quando ele diz: um coração cria. Elohim bará. Não importa, não me importa como é que vai ser, quanto tempo vai durar, que métodos o Senhor vai usar, com que propósito o Senhor vai fazer, mas cria em mim, Senhor. Cria uma pessoa nova. Cria. Então essa questão do como está nas mãos de Deus, querido. Porque a maneira como Ele vai usar, com certeza é a melhor maneira para aquela pessoa, situação, circunstância, igreja. Ele sabe como criar. E Ele diz assim: olha, vai ser dessa maneira. Vou te responder, Maria. Olha, o anjo responde, a didática do Senhor, eu vou te explicar como é que vai ser. É sobrenatural, você não vai entender, mas deixa estar que eu vou te explicar. Vou te explicar. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo. Ok? Eu não estou pronto. O poder do... mas eu não sei se sou eu a melhor pessoa. O poder do... Mas acho que há outras pessoas mais gabaritadas que eu. O poder do... Te revestirá com a sua sombra. Você vai falar comigo. Selem. Isso. No hebraico, quando a gente tem um M no final, a gente fecha a boca mesmo, sabe? Selem. Selem é sombra e Selem é semelhança. A mesma palavra para duas coisas. Você da matemática, quando você lida com triângulos semelhantes, é porque um é a sombra do outro, guarda as mesmas proporções, guarda a mesma estrutura, guarda a mesma essência. Coisa linda, né? Nós temos um endereço, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, estamos escondidos na sua ou semelhança. O homem foi gerado à sombra de Deus. Adão foi gerado à imagem e semelhança de Selem, de Deus. Porém o homem caiu, pecou. E aí todos nós, a partir do pecado, fomos gerados à semelhança de Adão.
Havia necessidade de ser resgatada em nós a semelhança de Deus. Éramos carentes disso, pecadores, e o salário do pecado é a... Você vai entender o que eu vou dizer, não vai fazer confusão. Esse livro é o livro que mais fala sobre pena de morte, mas não é a pena civil, não é a pena implantada pelos tribunais judiciais humanos. Eu não estou falando disso. Ouviu? Você está ouvindo o que eu estou falando? Certo? Porque às vezes a pessoa não ouve. Você está ouvindo? Não confunda uma coisa com a outra. Este livro nos fala de morte porque fala de pecado. Então a lei, como um aio, nos guia e nos mostra a severidade daquilo que fizemos diante do Deus que é santo, santo, santo. Por favor, eu não estou comparando assassinato com desonra a pai e mãe, porque diante de Deus é pecado. Vamos lá, por esse livro, qual é a pena que deveria ser aplicada ao assassino? A morte, não tem nem dúvida. E qual deveria ser a pena aplicada ao estuprador? Qual a pena deveria ser aplicada ao ladrão? A morte. A morte. Lá no Egito me perguntaram: escuta, eu ouço falar de tanta corrupção no seu país, tanto ladrão, por que vocês não cortam as mãos deles? Eu falei: Jesus, se isso vier para cá, o negócio fica assim. País de maneta, Deus tem misericórdia de nós. Aí já vai ter um vendendo prótese. Vai ganhar uma graninha. É um negócio tremendo, né? Queridos, qual a pena aplicada e prescrita na lei? A lei do Senhor é perfeita, ok? Perfeita. Você entende isso? Que é perfeita. Deus abomina o pecado. Qual a pena prescrita na Bíblia para o feiticeiro, adorador de ídolos? A morte. Morte, está claro aqui. Agora, qual é a pena bíblica para o mentiroso? A morte. E qual é a pena bíblica para aquele que desonrar pai e mãe? A morte. Qual é a pena bíblica para aquele que andar como mexeriqueiro no meio do arraial de Deus? Ah, vamos embora, não ficou ninguém. Diga, seu irmão, você merece a morte, rapaz. Aí tem gente por aí que prega um falso evangelho. Diz assim: olha só, ainda bem que você nasceu agora, hein, na época da graça. Se nascesse na época da lei, naquela época Deus era rígido. Agora não é época da graça não, Jesus perdoa. Isso é evangelho, irmão? Não, irmão. A lei caducou? Não, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O evangelho que pregamos não é o de que essas coisas caducaram, é de que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte. A pena para mim era a morte. O que nos salva, e as boas novas do evangelho constituem na seguinte mensagem: todos deveriam morrer, mas o Senhor amou o mundo de tal maneira que mandou um para morrer no lugar de todos. Falei isso num presídio. Não é fácil chegar no presídio e dizer que aquela turma toda merecia morrer, né? Oh, Jesus! Mas o Senhor é bom. E um homem depois me procurou e disse: esse Deus que a senhora pregou, eu posso crer nele, posso aceitar. Eu disse: não, agora o senhor vai me explicar por quê. Disse: porque eu fui um estuprador de criança. Eu as violava e depois eu as matava por esganadura. E de uns tempos para cá, toda noite, o rosto de cada uma delas como que desfila diante dos meus olhos. E quando eu ouço de um Deus que me perdoa, que não leva em conta o pecado, eu não creio nele.
Mas quando a senhora diz que o que eu fiz foi abominável, que eu sou um homem miserável, e que eu devia pagar com a minha própria vida, eu digo: isso é verdade. E quando a senhora me diz que um homem que não fez nada morreu no meu lugar, isso eu posso aceitar. Eu posso passar a adorar esse homem. Eu posso crer. Eu posso entender que isso é justo, que alguém tinha de pagar. Então o nosso evangelho não é que Deus mudou, nem de que a santidade de Deus foi diminuída ou reduzida, que o padrão foi alterado. O padrão da santidade continua o mesmo. E só é possível viver uma vida santa através da remissão do sangue do Cordeiro, puro, sem mancha, sem mácula. É possível. Por isso, bendito seja sempre o Cordeiro, o Filho de Deus, o Leão de Judá, a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele morreu a morte que nós devíamos viver. Isso, Ele, nele está a semelhança de Deus restaurada. Ele é o novo Adão, de novo um semelhante ao Altíssimo e sem pecado. Por isso, quando eu recebo, a semelhança de Deus vai sendo trabalhada e restaurada dentro de mim. Uma construção, uma edificação. Que coisa linda. Tem edificação que é humana, né? Babel é edificação humana. Confusão. Não é assim, não é dessa maneira. Não é com esforços humanos, não é com elaborar tijolos e amassá-los e estruturá-los. Projeto para o homem está no coração de Deus. E o projeto de Deus para o homem envolve restaurar no homem a semelhança divina que foi perdida pelo pecado. Deus está envolvido nesse projeto. Deus está totalmente voltado para esse trabalho. É muito gostoso isso, queridos. Muito gostoso. E quando Deus tem um projeto, é necessário que tudo seja feito segundo as normas, segundo o modelo de Deus. Você compreende isso? Você já viu casa que foi feita sem projeto? Já viu? Ou com projeto ruim? Parece assim meio assim uma casa Frankenstein, né? Talvez você more numa casa Frankenstein. Jesus é bom, né? É um quarto aqui, você chega, sair do quarto para ir para o banheiro, você tem de atravessar a sala e a cozinha, e é uma coisa mesmo, mas está lá, mas não houve projeto. Tem projeto que é ruim, né, minha irmã? Quando se joga água na cozinha, o ralo está à direita e a água corre para a esquerda, exatamente para trás da geladeira. Oh, Jesus! Você tem a oportunidade de abençoar o engenheiro e o pedreiro todos os dias. Todos os dias. Ou aquela casa que você tem de abrir a porta e fechar a porta para acessar o interruptor atrás da porta. Oh, Jesus! Né? Não é só na parte estrutural, a parte elétrica você tem agora, né? Você pode tomar banho, desde que a sua mulher não esteja ligando o liquidificador. Você pode, tudo ordenado, né? Quem vai tomar banho agora? Não, pera um cadinho que eu preciso fazer a vitamina da criança. Tudo ali, né? É falta de um projeto. Porque quando há um projeto bem feito, essas coisas não acontecem. Você não é um projeto mal feito. Você pode ser ainda uma casa em construção. E deixa eu te explicar, eu já morei em muita casa em construção. As meninas diziam que em nossa casa não precisava fazer farofa, bastava levantar a panela do feijão, porque a farinha já vinha da alvenaria sendo feita. Porque Deus me deu esse caminho, ir reformando casa velha, vendendo, comprando outro, vendendo, comprando outro, vendendo, comprando outro, e assim fomos caminhando. Deus é bom. Então, saber
Morar numa casa em obra, num projeto sendo executado, requer um pouquinho de paciência e sabedoria. Tem um jeito certo e um jeito errado. Vou lhe dizer qual é o jeito errado. É você entrar na construção, na edificação, observando o que está faltando. Em 10, 15 minutos você está deprimido. Você tem aqui só falta botar o piso, aqui só falta pintar, aquela parede só falta emassar, ali só falta esconduir, ali só falta derrubar, ali só falta. Aí você vai, não é? Entristecendo. Não é assim conosco, que somos homens e mulheres de fé. Entramos na casa, glória a Deus, já temos o terreno. Aí o outro vai dizer: irmão, já fui mais abençoado, eu já tenho os buracos para as fundações. Oh glória! Alguém talvez diga: já tenho parede, já tenho. Então, faltar aquele piso é só um detalhe. Diga assim: eu sou um projeto em construção. Diga ao seu irmão: me perdoe, irmão, eu ainda estou incompleto. Mas diga assim: mas Deus está trabalhando. Agora diga mais assim: olha, está incompleto, mas já tem morador. Porque o Espírito Santo de Deus decidiu morar em mim. Com toda a incompletude, Ele já habita em mim. E se Ele habita em mim, eu tenho a certeza de que a obra se completará. Deus usa imagens do amor dele pelas nossas habitações. Em Números 19, o Senhor fala que tem uma aliança com a casa de Arão, com a casa sacerdotal. Eu vou incluir todo mundo aqui, né? Sacerdote, não somos uma nação sacerdotal? Coisa linda, coisa linda. Uma vez estava orando e o Senhor é maravilhoso. E quando eu olhei assim ao lado, havia um coral bonito, um coral de anjos. E aí eu estava orando pela igreja, e começaram a me faltar as palavras para orar pela igreja. E o Senhor que nos socorre fez aqueles varões cantarem. Eles diziam assim: povo santo, nação sacerdotal, propriedade exclusiva de Deus. Cante com os anjos: povo santo, nação sacerdotal, propriedade exclusiva de Deus. É o que nós somos. Os anjos se referem a nós como os santos do Altíssimo. Né? Quando nós sabemos e reconhecemos nossas misérias, nossas falhas, nossa incompletude, e saber que os seres celestiais se referem a nós com essa dignidade e honra, irmãos, isso é muito tremendo. Mas voltando à casa de Arão, o Senhor diz que tem uma aliança de sal com a casa de Arão. Eu gosto disso, porque me lembra as tendas do deserto. Tenda em deserto é coisa linda, viu? Principalmente se for tenda de pelo de cabra. Porque o pelo de cabra tem um comportamento material diferente da maioria dos materiais. Porque no calor, ao invés do pelo de cabra dilatar, ele contrai. E quando contrai, a tenda fica cheia de buraquinho. Então fica fresquinha, o vento corre de lá. E quando esfria, o pelo de cabra dilata. E aí os buraquinhos da tenda são fechados e a tenda fica quentinha.
Quando o Senhor diz eu tenho uma aliança de sal com os filhos de Arão, Ele está falando de um costume dos povos do deserto que habitavam em tendas, que não moravam em cidades amuralhadas. A muralha não era a proteção das tendas. Então, para um povo que não tinha muralha, ao invés da muralha, tinha de ter boas alianças com gente forte. Sabe aquele costume do interior que a gente dizia, é melhor um vizinho perto do que um parente longe? Então os donos de tendas se aliançavam numa aliança de sal. Vamos imaginar assim, minha irmã, por favor, me ajude, pastor. Normalmente seria com homens, mas nós vamos aqui fazer uma contextualização aqui, uma adaptação, tá certo? Vamos imaginar que ela seja uma dona de tenda, uma senhora de tenda no deserto, com os seus 14 filhos, os seus camelos, suas cabras, suas servas, certo? Uma mulher próspera no deserto. E eu também, nós teríamos de ter mais ou menos um patrimônio equivalente, certo? Eu também, com os camelos, as cabras, camelo é muito importante, né? Até porque no deserto, entre os povos que ainda conservam aquelas tradições mais antigas, a mulher ainda é adquirida ao preço de cabras ou de camelos. Se ela for clara, gorda, ela vale muito, tem que ser comprada com preço de camelo. Mas se for uma mulher magrinha, qualquer 2 cabras você compra, né? Então eu tenho também, moro na minha tenda, com os meus camelos, minhas cabras, meus filhos e filhas. Não temos exércitos, não temos muralhas, mas temos essa possibilidade de nos aliançarmos. Então ela vai sair da casa dela com um pouco de sal da casa dela, e eu vou sair da minha casa com um pouquinho de sal. Vamos nos encontrar num lugar marcado. Ela vai provar o sal da minha casa, vai provar, sinto o sabor da minha casa toda, e eu vou, pronto, tenhamos uma aliança de sal. Simples assim. O que significa isso? Significa que se um inimigo vier contra mim, eu posso contar com todas as pessoas que se abrigam debaixo da autoridade dela. A tenda dela está à disposição da minha tenda. Os filhos dela estarão voluntariamente ao meu dispor. As riquezas dela estarão também disponíveis para mim. E o mais importante, o nome dela estará à minha disposição. Tanto estará que se alguém disser, eu vou atacar a Sara, eu quero te avisar que Sara e Neia têm uma aliança de sal. Saiba que se você pensar que está indo contra uma, você estará indo contra 2. Pensa bem antes de sair a guerra. Entendeu? Salve tua casa. Agora, quem é que está fazendo aqui? Eu falei que teria de ser pessoas com patrimônio semelhante, a não ser que alguém de patrimônio muito grande e muita força tome a iniciativa de fazer uma aliança de sal comigo. Tá bom? Ele faz isso para proteger. É o amor recede do hebraico, que significa eu te atraio a mim para depositar sobre ti o meu amor. Né? Se atraído para ser amado é muito bom. Pois é Deus quem propõe à casa sacerdotal uma aliança de sal. Coisa boa, né? Se a tenda de Deus precisar do meu trabalho, eis-me aqui. Se a tenda de Deus precisar dos meus recursos, eis aqui. Se a tenda de Deus precisar do meu nome, eis aí meu nome, Senhor. Precisa da minha vida, eis aí minha vida.
Mas em compensação, se o inimigo vier contra mim, aquele que tem aliança comigo se chama o Senhor dos Exércitos. E ele ou guerreia contra o inimigo, ou simplesmente dá ordem ao inimigo para não guerrear contra mim. É coisa linda. Se eu precisar de recursos, ele é o dono e Senhor de todo ouro e toda prata. Os recursos do Senhor estão à minha disposição. E se eu precisar de um nome, o nome dele é sobre. Ele fez conosco uma aliança de sal. Isso é uma das alianças. Mais ainda, ele fez conosco uma aliança de sangue. É coisa tremenda. Tendas, habitações. O Senhor tem zelo. O Senhor disse: eu amo as portas de Sião. Eu amo. Ele ama a porta da tua casa, irmão. Se ela é de madeira, se ela é de alumínio, se ela está inteira, se ela está meio quebradinha, se a tinta descascou com a chuva, Deus ama a tua porta. E Ele guarda a tua porta. Ele tem zelo por tua casa. E se Ele tem da casa física, Ele tem da espiritual também. Tem certas coisas na construção de Deus que eu compreendo. Eu tenho dificuldade de entender como é que Ele faz. Mas isso aí, o como, é de Elohim. Por exemplo, restauração dos muros. Neemias está lá responsável. Tem gente aqui da engenharia. Tinha partes do muro para ser restaurado, que eram partes mais finas. Tinha a parte larga. A parte larga fica no lugar geograficamente mais perigoso, onde a cidade seria mais facilmente atingida. Então se faz uma muralha mais larga. Olha lá o livro de Neemias, vai ver quem trabalhou naquela parte larga, quem foi designado: os ourives e os perfumistas. Eu leio isso e digo: mas não tem um equívoco aqui, Neemias? Já fiz restauração de casa onde tinha um jardim, tinha umas pedras grandes. Eu falei com não sei quantos pedreiros: eu quero tirar isso daí, porque está pesando sobre uma cisterna boa que tem embaixo. Eu quero tirar, fazer uma coisa mais leve. E os pedreiros: dá para tirar essas pedras aqui? Dá não. Tem que ter uma máquina, tem que ter um isso, não tem 2, 3 tentando, não conseguir. Um dia o irmão Paulo, engenheiro, enviou o seu Sebastião. Daqui a pouco está seu Sebastião segurando uma das pedras, como se estivesse segurando um papel. Nossa, a senhora quer que coloque onde essa pedra? Quer que coloque aqui ou quer que coloque ali? A senhora quer que eu leve para lá? Meu Jesus, glória a Deus pelos sanções que o Senhor criou. Seu Sebastião, eu acho que toda obra tem de ter o seu Sebastião. Mas na obra, na parte do muro largo, Neemias escala perfumista e ourives. Perfumista vai mexer com essência. Ourives com filigramas de ouro. Mas Deus sabe por quê. Ele ali não estava tão preocupado com o peso das pedras, ainda que a muralha fosse larga, mas com precisão, com detalhe. E o Senhor sabe que às vezes uma pessoa que enxergue o detalhe é mais importante do que alguém que saiba usar a força. Maneiras de Deus trabalhar, formas de Deus agir. Tem que seguir o modelo de Deus. Vai fazer o tabernáculo? Quem vai fazer? Gente escolhida por Deus. Bezalel e Aholiabe. Bezalel significa a sombra de Deus. E Aholiabe, o pai é minha tenda. Nasceram para isso. Mas estava escrito aqui: eu vou construir o tabernáculo. Já nasceram com essa graça. Faz segundo o modelo. Nada podia ser diferente. Não é aula sobre tabernáculo, mas só de lembrar, queridos, que a primeira porta, que era uma cortina entre o lugar fora do tabernáculo e o tabernáculo, tinha um nome, né? Tinha um nome. Derer. Fale, Derer. Derer.
Derer significa caminho. Entre o lugar santo, um lugar comum e o lugar santo, entre o ato e o lugar santo, tinha também uma porta que era uma cortina. E também tinha um nome. Emet significa verdade. Entre o lugar santo e o santíssimo também tinha uma porta, que na verdade era uma cortina, que também tinha um nome. Você já sabe qual é o nome. Haim, vida. Quando Jesus diz: eu sou eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Aquela turma estava entendendo, ele está se identificando com as entradas do tabernáculo até chegar ao Santo dos Santos. Ele está dizendo que ninguém mergulha na glória divina se não for passando por ele. E aí, quando ele entrega a sua vida no Calvário, no momento da morte, a cortina chamada vida é partida de alto, porque não foi mão humana, de alto a baixo, porque foi o momento em que a vida do Senhor se entregou por nós. Tudo perfeito, tudo no seu lugar, não pode tirar um detalhe. E sabe o que eu vejo? Que nós estamos precisando de alguns perfumistas e ourives, que nós estamos perdendo, nos esquecendo de alguns detalhes primordiais. Uma igreja recentemente esqueceu tanto desse detalhe, que me chamou para falar de reforma. Senhor, não faça uma coisa dessa, tem certeza que sou eu? Mas disseram que era eu. Então eu fui. Na verdade, o pregador da noite tinha faltado. E aí o Senhor entregou por revelação meu nome. E eles me chamaram. E eu fui. Os irmãos, eu já vou começar pedindo perdão, mas eu acho estranho. Porque nós somos um povo pentecostal, amém? Então nós não nascemos na reforma. Não somos filhos da reforma. Nossa estrutura não está na reforma. Ao falar assim, parece que nós estamos desprezando a reforma. Não é isso. Não é isso. Houve um grupo que lá do 3º século foi se aproximando cada vez mais da contaminação helênica e romana e aderiu ao culto solar que compõe toda essa estrutura católico-romana. Não é à toa que na hora máxima da celebração missal se levante um objeto chamado ostensório, que é um círculo com raios solares em todas as direções, e que esse culto já existisse no Egito, na cidade de Heliópolis, cidade do sol, cujo obelisco principal hoje está no centro da Praça do Vaticano. Vaticano, que significa lugar dos vaticinadores, lugar dos prognosticadores, e a palavra diz que ficarão fora da cidade santa os prognosticadores. Então eu entendo que houve um grupo que se contaminou com essas coisas e num dado momento retornou, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, a verdade das escrituras, a testemunhos, a mortes, a coisas tremendas que essa história nos conta. É uma história bonita, só não é a minha história. A minha história começa, minha história pessoal começa com o sangue do Cordeiro puro derramado na cruz do Calvário. E a minha história como igreja começa no cenáculo com os 120 reunidos e com a descida do Espírito Santo.
A igreja nasceu em Pentecostes. A igreja nasceu no fogo. A igreja não nasceu num movimento humano reformista. A igreja nasceu no fogo do Espírito Santo de Deus. A igreja não atribui a sua vida, existência e caminhada à ação, à intelectualidade, à força e até o martírio de homens nessa terra. Eles tiveram seu lugar e propósito, mas a igreja do Senhor nasce em Pentecostes. Jamais se contaminou, jamais se perverteu, jamais idolatrou. Sempre houve na terra um povo cheio do Espírito, um povo fiel à palavra, que não se rendeu ao espírito de religiosidade, que não se rendeu ao culto solar, nem ao culto lunar. As nossas estruturas estão firmadas em Deus. Somos pentecostais, não somos protestantes, não somos reformados. Nosso chamado não é um protesto, nosso chamado é levar a mensagem que vai restaurar a semelhança de Deus no coração de cada homem, de cada mulher, que disser: eis-me aqui, eis aqui o servo ou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Um povo vivo, um povo que não deve nada em teologia, em filosofia, em exegese a ninguém. Mas herdamos isso, herdamos aquilo. Nós herdamos muita confusão, nós herdamos muita simbologia pagã, nós herdamos. E alguém diz: herdou do judaísmo. Irmãos, alguém pergunta: irmã Sara, irmã é judia, guarda o Shabat? Claro que eu guardo, claro que eu guardo. Por que a irmã guarda? Porque hoje é sábado, ontem também foi, e amanhã também vai ser. Como assim, irmã Sara? Ué, Jesus disse: vinde a mim, encontrareis o Shabat da vossa alma. Eu fui a Jesus, eu entrei na Menuhá, no descanso, eu entrei no Shabat da minha alma. E com todo respeito a quem faz separação de dia em dia, eu não faço, irmãos, porque agora quem marca meu dia e a noite não é o sol nem a lua, é a presença do Senhor. Porque eu já sou habitante de uma cidade que não tem sol, que não tem lua, mas o Cordeiro é a luz da cidade. Eu não vou levar calendário para lá, eu não vou levar uma tabelinha para lá. Então hoje é sábado e amanhã é sábado, e eu não saio no sábado. Se você guarda dia, eu não posso condenar você, porque o Senhor diz que quem não guarda, respeite quem guarda. Então eu vou respeitar você que guarda, mas eu não guardo. A irmã celebra as festas, mas como celebra? Mas que eu vou deixar de celebrar, irmã? Você não celebra a Páscoa? Eu celebro. Toda vez que eu me lembro da miserável criatura que Deus resgatou, chamada Sara, eu faço a celebração de Páscoa. Eu digo: bendito seja o Cordeiro, Cordeiro de Deus, que me limpou, que me lavou, que manchou os umbrais da minha porta. Agora as minhas portas são benditas. Eu celebro Pêssar. Em que momento do calendário? Que calendário, irmão? Pega as calendas romanas e joga fora. Celebra hoje, celebra quando você quiser. E você celebra Pentecostes? Claro que eu celebro, gente. Eu não vou deixar de celebrar Pentecostes, o derramar do Espírito. Quando é que a irmã celebra? Todo o tempo que o derramar do Espírito. Eu fico pensando na pobreza da turma que faz celebrações com muito de luzes, fumaças e jogos e coisas da teatralidade greco-romana. Essa turma é a turma que nunca viu alguém se levantar com uma mensagem profética em línguas e outra pessoa se levantar com interpretação. Porque quem tiver visto isso, quem tiver sentido a nuvem da glória, não vai gastar com um canhão de fumaça, pelo amor de Deus.
cego. Deus ressuscita morto. E uma coisa mais linda é a graça da ressurreição penetrando nas veias de uma pessoa que estava morta. Aquilo pulsa. É uma coisa tremenda, irmão, é coisa linda. Deus restaura, vivifica, santifica, batiza. E a irmã celebra tabernáculo. Ué, nós não estamos celebrando, não? Pensei que fosse tabernáculo. Onde tem 2 ou 3 reunidos, no nome do Senhor, Ele está presente. Não era festa tabernáculo, não, pastor, eu me enganei. Mas irmã Sara, tudo junto, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Qual é a próxima festa do seu calendário que a irmã ainda não celebra? Tem uma que eu ainda não celebro. Eu estou na expectativa dela. Eu tenho entrada. Eu tenho entrada. Você tem entrada para ela? Você tem entrada? A próxima festa da nossa agenda chama-se Bodas do Cordeiro. Até lá, meu irmão, quem é santo, santifique-se. Mantém suas vestes limpas, purificadas. O pessoal está preocupado, quem faz isso, quem não faz aquilo. Procura em sua vida deixar o Espírito de Deus restaurar a semelhança do eterno Deus, o Deus Altíssimo. E você está previamente ordenado e capacitado a isso. E vamos entender como igreja que não é técnica, não é teologia, não é tradição que vai nos ensinar coisa alguma. Você compreende isso? Você compreende, irmãos, que sem o Espírito nós não podemos nada. Duas mulheres foram à minha casa, na época eu morava num apartamento. E aí o Senhor disse: não diga a elas uma só palavra. Eu abri a porta, dona de casa, abri a porta, disse: eu não posso dizer bom dia, fazer a parte do Senhor. Nenhuma só palavra, nenhuma. Ainda apertei bem a boca para não pecar. Elas entraram e elas contaram a situação delas. Então, irmã, nós queremos ouvir a irmã. Aí uma olhou para a outra: irmã, acho que nós chegamos no lugar, no momento errado. A irmã deve estar bem, deve ter pensado, a irmã é maluca. Elas foram embora. Se eu posso me despedir? Nenhuma. Um tempo depois encontrei uma delas: irmã, aquele dia na sua casa, como Deus falou. Vocês vão lá. Eu não falei nada. Fique claro. Não, irmã, é que sobre aquele assunto nós tínhamos conversado com o nosso pastor. E o pastor nos orientou segundo a palavra e nós não aceitamos. Nós fomos então um outro pastor da mesma igreja. E Deus disse a mesma coisa, nós não aceitamos. Aí nós começamos a procurar profetas, pessoas de oração, e sempre o Espírito de Deus nos disse a mesma coisa. E a última pessoa que nós consultamos antes da irmã, o Espírito do Senhor disse: sobre esse assunto eu não vos darei mais nenhuma só palavra. Queridos, você acha que tinha como eu saber isso? Você acha mesmo? Não tinha não, irmãos. Nós não sabemos. Você compreende isso? A nossa dependência do projeto de Deus em nós. Você olha, pensa que é endemoniado, às vezes não é endemoniado. Às vezes você olha, pensa que não é endemoniado, é endemoniado. Você não sabe, irmão, eu também não sei. Eu não sei. Eu gostaria de dizer para você: se você der 3 pulinhos, 4 voltas, rolar a cambalhota, vai acontecer. Pode ter acontecido com o outro. Já vi umas situações estranhas numa reunião. Não vá repetir que não é, ok? Sai da religiosidade. O homem não falava, ou quando falava tinha a língua presa. E ali na unção do Espírito, na graça, o Senhor disse: arranca a página da Bíblia, enfia na boca dele, goela abaixo, amassei, enfiei, engoliu ele. E está falando, pregando aí.
Mas foi aquele momento, foi o que Deus mandou. Você compreende isso? Não adianta sair por aí cuspindo no barro, fazendo lama e colocando. É o que Deus quer. E é Ele quem faz. Estava pregando numa cidade do interior, ali no pátio, no alpendre, terreiro, como se chama no interior, né? Terra batida. E tinha muita gente, porque era uma região muito pobre. E tinha sido avisado que tinha distribuição de cesta de alimentação depois da palavra. Então o pessoal foi por causa da comida. Comecei a ler a palavra, começou um burburinho. Eu disse: pronto, ninguém está ouvindo nada, ninguém está atento a nada, todo mundo distraído, era um conversê terrível. Quando acabei a pregação, o senhor disse: agora faz um apelo. Eu não quero discutir contigo não, mas o povo nem ouviu a palavra, como é que eu vou fazer apelo? Fiz um apelo, pastor João, e todo mundo foi à frente. O que tinha acontecido? Ali no meio, pastor, tinha uma jovem. Ela nasceu enxergando. E num dado momento da sua infância, quando estava aprendendo as cores, ela cegou. E para os médicos era irreversível. Na leitura da palavra, o Senhor Jeová, o Deus Altíssimo, decidiu curar a menina. Ela saiu pelo meio do povo dizendo: sua saia é preta, sua blusa é amarela, seu vestido, porque era o que ela lembrava. E todo mundo que via o milagre estava conversando. Não era um caos, não era uma bagunça, era uma ordenação de Deus, um projeto dele. Eu só tinha de obedecer e fazer o apelo, irmão. Sabe quando você mal joga a rede e vê a rede já cheia? O peixe pulou no barco, pastor João. Se você segue o projeto, você entende o que eu estou falando? Saber nos pentecostais, sabermos nascidos do fogo, sabermos livres da história secular, do cristianismo histórico propagado, nos remete a uma dependência do fogo que nos selou como um povo seu. Mas, irmã Sara, e a nossa doutrina? Como é que nossos irmãos faziam? Quando tinham dúvida, se reuniam, oravam, abriam as escrituras e o Senhor esclarecia o proceder de cada um. Amém? Não somos uniformezinhos, temos variações. Tem gente que canta levantando mão, tem gente que canta mais suavemente, tem gente que pula, tem gente que não pula, tem gente que ministra a bênção de uma maneira. Mas, irmãos, nós somos um mesmo povo. Nós nos reconhecemos como um só em qualquer lugar do mundo. Irmã Sara, e por que nós não temos, quando estudamos história eclesiástica, a história desses que não foram poucos, foram muitos mais do que os que se contaminaram com o romanismo? Por que não temos a história registrada desses que se espalharam? Que quando o falso cristianismo chegou na Índia, já tinha havido mártires do cristianismo verdadeiro, da fé verdadeira. Esses que povoaram a Ásia, o extremo do Oriente, que povoaram a África, esses que deixaram a sua marca em cada lugar para onde o Espírito de Deus os levou. Por que eles não registraram? Porque estavam sendo mortos, porque estavam sendo queimados, porque estavam sendo fritos em óleo, porque estavam sendo decapitados. E me dá licença, quando a gente está nesse mistério, não dá tempo de compor uma estrutura teológica com não sei quantos artigos e subartigos. Não dá. Quem somos nós? Qual é a nossa identidade? Nós somos seres humanos, outrora pecadores, mas somos nascidos de novo. Estamos sendo restaurados à imagem e semelhança do Deus poderoso, por aquele que foi gerado à imagem e semelhança do Deus Altíssimo, Jesus Cristo, aquele que é chamado Filho de Deus.
O seu Espírito habita em mim. Eu sou nascido de novo, sou restaurado, sou um ser humano cheio do Espírito Santo de Deus. A obra não está completa. Eu caminho na terra, mas estou ligado às coisas celestiais. Irmãos, eu fui falar numa igreja que o pessoal não acreditava nem que existia o diabo. Pastor, não, é o mal. É o mal. São nossos maus pensamentos. Mas não, gente, não é não. A gente ainda crê que existe o diabo, que existem demônios, que existe o inferno. A gente ainda crê nessas coisas. E eu lembro que a estrutura daquela igreja estava tão presa na religiosidade, que quando as irmãs disseram, nós queríamos fazer um dia com uma temática específica para mulheres. Eu disse, uma boa temática para as mulheres é oração. Irmã, aí a gente não sabe se pode. Por quê? Porque na nossa estrutura é proibido separar um dia para oração. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque lá no passado, secularmente, eles eram tão cheios da presença de Deus, que acharam que era bom não ter um dia para oração, porque todos os dias seriam para oração. Ok? Conforme foram se tornando mais e mais presos à religiosidade, passaram a ler só a letra da lei. É proibido um dia para oração, para ter permissão de ter um dia destinado à oração numa igreja, precisou se pedir às instâncias e instâncias, que é tanto degrau que a gente fica perdido. A instância tal, que se sujeitou à instância tal, e aí reuniu a instância tal, que aí deliberou tal, e que aí veio para cá tal, e, ok, podemos, mas vai haver na reunião das mulheres, assim, a presença de alguns, vou chamar de anciãos, para fiscalizarem. Gente, era um dia de oração, pelo amor de Deus. Nós íamos derramar nossa alma diante do Todo-Poderoso, pedindo a Ele a graça. Você compreende como a religiosidade nos aprisiona, como nos prende a datas, a períodos, e daqui a pouco você está de volta ao calendário religioso. Não, queridos, nós somos vivos, pedras vivas. Em Israel antigamente havia uma maneira de cortar a pedra com água e madeira. Olha uma rocha, parece inteira, mas ela sempre tem ranhuras. Coloca ali umas cunhas, umas lasquinhas de madeira, e todo dia rega. Ei, mas isso não é método chinês, não? Vai demorar muito tempo, né? Não. Em menos tempo que você imagina, a rocha vai rachar. Eu disse lasquinhas, tá? Lasquinhas. Não é para você pegar a madeira toda da cruz e enfiar na rocha, porque você quer que ela quebre, não, tá? São pedacinhos. A palavra vem aos pedacinhos. E todo dia você rega a água da própria palavra, o fluir do Espírito. Quando você olhar, você já tem aquela rocha cortada no formato de um coração. Mas é de pedra. Mas aí deixa o Espírito. Ele sabe transformar coração de pedra em coração de carne. Mas é coração de carne. Ele sabe escrever as tábuas da lei no coração. Ele sabe aquecer o coração. Ele sabe circuncidar o coração. Ele sabe fazer brotar da rocha homens. Foi o tempo que se fazia homens de pó, porque a dureza do coração dos homens transformou esse pó em pedra dura. Mas Ele esmiuça a pedra, Ele faz voltar ao pó, e Ele torna a moldar homens. Queridos, nessa manhã,
precisamos decidir. Olha, tem uma assembleia, né, das autoridades da igreja local, que eu só vim conhecer, né, de sexta-feira para cá. Mas a igreja do Deus vivo, onde você tem paz? Há momentos que são divisores de águas. Ou você diz: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ou então, você não vai conseguir ver em sua vida o projeto de Deus cumprido. O projeto de Deus quer um terreno limpo. Então a estrutura antiga tem de cair. Chega de saudosismo, porque era assim e era desse jeito, e nós aprendemos desse jeito, e nós nos reuníamos com tantos, e deliberávamos dessa forma, e a partir daí fazíamos uma ata em 3 laudas, e depois líamos no exato momento da abertura da reunião seguinte, depois cantávamos 2 hinos, e depois eu já cantei hino para demônio. Você acredita nisso? Porque foi assim que eu aprendi, pastor. O sujeito ficava endemoniado, a gente abria a Bíblia, abria o cantor, ficava lendo o texto e cantando. Ah, gente, que coisa feia, né, irmão? Mas foi assim. Um dia eu aprendi que eu podia mandar o sujeito embora em nome de Jesus. Pode uma coisa dessa, irmão? Que caminhada. Aí a gente fica louvando e acha bonito citar nas pregações os pais da igreja. Quem é que é pai da igreja? Me fala o quê? A Oliabe, né? Fique tranquilo, abra seu coração. Queridos, temos de decidir para estabelecer nossa identidade. E a identidade não se faz, ainda que tenha utilidade, os registros, estatutos, regimentos, sejamos um corpo organizado, mas nós não podemos perder a essência daquilo que somos. Sem saudosismo dos mestres da religiosidade, sem a preocupação com o aprofundamento na teologia reformada. Eu não quero discutir o quanto de água se usa para um batismo. Eu não quero discutir se vou celebrar a ceia do Senhor com um pão asmo ou com um pão fermentado, ou se eu vou celebrar a ceia do Senhor lá com os ribeirinhos, com um pouco de macaxeira e um pouco de açaí para fazer a menção do corpo e do sangue. Isso não importa. Isso não importa. Mas eu preciso me render diante de Deus, dizendo: eu não quero um colarinho clínico. Eu não sonho um título. Eu não estou preocupado com uma carreira eclesiástica. Eu abro mão, eu me rendo. Na minha vida, a vitória do Senhor será completa. Onde está a resistência amuralhada dos ídolos? Aí o Senhor triunfará. Eu quero deixar o terreno limpo, sem uma pedra, sem um impedimento, sem nada do antigo, para Deus estabelecer o seu projeto. Porque o projeto de Deus na minha vida não será um monstro, não será um Frankenstein, será um projeto que nasceu no seu coração.
As minhas estacas serão firmadas bem fortes. A minha tenda estará sendo bem trançada, sem filamentos rotos ou sem filamentos endurecidos, para que em todas as estações haja flexibilidade, para que o vento do Espírito de Deus possa fazer o seu trabalho. A minha tenda será uma tenda abençoada. Nós vamos ficar de pé agora. Ninguém recebe uma mensagem de Deus sem que essa mensagem provoque uma reação. Amém, queridos? Eu tenho certeza que no coração de muitos tudo isso que eu falei aqui já está muito bem solidificado e assentado. Mesmo que esteja, entenda isso, mesmo que esteja bem solidificado no seu coração, o que nós vamos fazer aqui é profético. Você compreende isso? Você compreende? Como falei antes do projeto ser construído, ele precisa encontrar um solo limpo. O ventre de Maria estava como um solo limpo para Deus estabelecer o seu projeto. Chega um ponto em que o Senhor está cansado de ouvir toques dissonantes de trombeta no arraial. Estou puxando a orelha. Eu estou puxando a orelha. Eu estou puxando a orelha. Chega. Basta. Porque se você for uma voz dissonante, prossiga dizendo: deveríamos fazer assim ou assado, você perderá a bênção de participar do mover do Espírito que Ele projetou para essa obra invisível. O Senhor está dizendo: basta. 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 Diga: eu nasci da cruz. E diga: minha igreja, a igreja a qual eu pertenço, nasceu no fogo, nasceu em Pentecoste, nunca se contaminou, nunca idolatrou, caminhou nessa terra levando fielmente o evangelho vivo. E eu levanto diante de Deus a verdade e a declaração de que faço parte desse povo, dessa geração, dessa caminhada. Eu vou ser um elo que vai levar adiante até a vinda do Senhor essa verdade. Perdoe-me se a minha teologia não tem o brilho de outras, se a minha filosofia não alcança a aprovação acadêmica, mas eu prego o Cristo vivo, que foi morto e que ressuscitou. Então, num primeiro momento, num gesto profético, eu quero. Com certeza há em mim ainda alguma pedra de muralhas antigas. Eu não quero nem desejo dessas muralhas antigas. Então eu me prostro diante do Senhor essa manhã, como uma pedra que cai. E eu convido você a fazer isso. Se você está declarando as muralhas antigas, no que depender de mim, cairão agora. Cairão agora. Cairão agora. Se cercamos Jericó, onde a religiosidade lunar é tão forte, nós invocamos o nome do Deus que criou os luminares,
e diante do qual toda a criação exulta, e todo aquele que tem fôlego louva. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, Senhor. Tira de mim o gosto pelas tradições antigas e humanas. Tira de mim a vaidade de um pertencimento a coisas que o Senhor considera abomináveis. Trabalha na minha memória, Senhor, e remove o peso e o incômodo das celebrações que provocaram nojo no Senhor, das coisas que o Senhor quer vomitar. Limpa totalmente, Senhor, o lugar onde estendemos as nossas estacas, as nossas tendas. Limpa, Senhor, limpa o arraial. Nós não queremos lembrar, evocar, citar. Queremos fazer menção do Teu nome. Senhor, nós não nos sentimos preparados, nós não nos sentimos capacitados, mais uma vez que o Deus Altíssimo diz, então se fará. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O que será gerado em ti será reputado como obra de Deus, como filho de Deus, como obra do eterno Deus, do Elohim que faz do jeito que quer. Meu irmão, abra a tua boca e deixa o dom que Deus já te deu fluir. Tenha liberdade, porque esse é o lugar onde você pode expressar a sua essência em Deus. É a comunhão dos santos, os santos do Altíssimo, conforme declaram os varões celestiais, os sacerdotes do Deus vivo, povo com o qual o Senhor firmou uma aliança, as portas nas quais Ele tem prazer. Seu Espírito te move, saia do teu lugar e ministre sobre alguém. Ministre, meu irmão, ministre o batismo com o Espírito Santo. Ministre. O batizador se chama Jesus Cristo. Ele é o batizador, Ele está aqui. Tenha liberdade de ministrar, tenha liberdade de profetizar, tenha liberdade de curar, tenha liberdade de dar uma palavra de conhecimento. Varão de Deus, o dom que há em ti é para o serviço dos seus irmãos. Levanta com ousadia, faz o teu trabalho, varão, faz o teu trabalho, varoa. Não se envergonha do dom que há em ti, mulher. Levanta, marcha, caminha, brilha, glorifica. Não é teu, é de Deus. Não é teu, é de Deus. E porque é de Deus, é graça e dádiva aos filhos de Deus. A gente aqui precisamos ser curada.
Ministra cura. A gente aqui precisa de ser fortalecida. Ministra força. Há armaduras novas para quem quiser vestir. Há sapatos novos para quem quiser calçar. Há poder de Deus sendo derramado aqui. A unção, a vida. Ainda que o inimigo tenha decretado a morte dessa varoa, Deus disse: viverá e contará as bênçãos do Senhor. Deixa o Espírito de Deus te encher. Deixa o Espírito de Deus te usar. Entra no mistério. Entra no mistério. Não se envergonha não. A gente só se envergonha do pecado. Do mistério de Deus a gente não se envergonha. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor toca horas mesmo. O Senhor glória ao Senhor. Você está cheio do Espírito. Ministra sobre a sua irmã que ainda não recebeu o batismo. Ministra sobre seu irmão. Impõe as mãos com fé. Impõe as mãos. Tem língua aqui que não é liberada há tanto tempo. Deixa fluir dos seus lábios. Deixa fluir dos teus lábios. Agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor. O coração sendo curado. O coração sendo curado. Olha a vesícula sendo limpa das pedras. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode se apossar em nome de Jesus. A depressão caindo por terra. O sono vindo sem remédio. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele faz, Ele sabe fazer. Ele sabe fazer. A ferida que não fecha sendo curada e fechando. Glória a Deus. O nome do Senhor vai ser glorificado por isso. E a sombra da morte sendo repreendida. O projeto de Satanás de ceifar a vida dos varões líderes desse trabalho, nós declaramos falido, desfeito, pois para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Irmão, tenha liberdade. Abrace um irmão, abrace uma irmã. Irmã, vai até aquela irmã, abraça ela. Meu irmão, vai lá até aquele irmão. Você sabe quem é, abraça ele. Deus já te falou, vai lá, vai lá, vai lá, entrega. Não deixe nem um pedacinho de volta, nem um quarto de volta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós ficamos muito felizes com o aniversário dos reformados. Só não é nosso aniversário, é aniversário de alguém muito querido, mas não é o nosso. O nosso aniversário celebramos aqui com fogo. Com fogo, com fogo, com fogo. Solta as amarras. Ungidos de Deus, soltem as amarras. Vocês receberam do Senhor altíssima capacitação.
Pois se o Deus Altíssimo te capacitou, você está altissimamente capacitado para romper as amarras de um povo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Há mistérios ainda não ministrados aqui, e eu peço a você, não saia daqui sem fazer a ministração. Não sou eu ministrando para você não, querido, querida, é você ministrando para alguém. Talvez uma das maiores forças de libertação seja olhar nos olhos de alguém. Agora eu não estou falando marido, mulher, filho, pai, estou falando qualquer pessoa, e dizer: me perdoe em nome de Jesus. Não precisa nem explicar o que foi, tá? Não precisa nem explicar. Que hoje Deus disse: basta. Você entendeu isso, irmão? Ó, eu não vou sair de Marília com sangue nas minhas mãos. Você está entendendo? O Senhor disse: basta. Para toda voz que se levanta, devia ser dessa ou daquela forma. Basta. O projeto não é teu, o projeto é de Deus. E se você pecou contra o projeto de Deus, vai no escritório da engenharia, da arquitetura do Todo-Poderoso, pede perdão. Eu que achei que a minha cabaninha de taipa era melhor do que aquele que projetou a Jerusalém celestial. E se você precisa, por tua vida, vai até essa pessoa agora, pede perdão. Isso é coisa de homem de fé, isso é coisa de mulher de fé. Você tem muita força, muita coragem para fazer isso. Vai e pede perdão. Não vai ter dificuldade não, porque os corações estão abertos. E perdoa, meu irmão. Só agora eu estou entendendo que nós estamos envolvidos numa coisa muito maior do que eu imaginava.